Bem-vindo ao quarto dia do nosso calendário do Advento. Vamos começar, como sempre, limpando a nossa peça e hoje a gente vai fazer um urso super fofo. Vamos pegar o corante marrom que você recebeu e vamos, com o auxílio de uma colherzinha ou de uma madeirinha ou do próprio bundinha do pincel, colocar um pouco dele no nosso godê. Não precisa pôr muito, é só um pouquinho para a gente conseguir fazer a nossa pintura. A gente vai diluir esse marrom com um pouco de água. Então, aqui estou com a água limpa e vou colocar algumas gotinhas no meu marrom ali no godê para que a gente consiga diluir um pouco essa tinta e ela se torne mais líquida do que ela originalmente vem. Então, coloque a água e você vai ver aqui na hora que eu for misturar como tá essa textura dela. Então, ela tá ficando um pouco mais aguada do que ela vinha. Já vinha aqui ficando um pouco mais maleável. Agora, com essa mistura, você vai vir com a esponjinha que você recebeu no seu kit e ir dando batidinhas no nosso ursinho. Então, eu vou molhando a esponjinha aos poucos. Vocês vão ver que a esponjinha absorve bastante da água com a nossa mistura de marrom e a gente vai dando essas batidinhas no nosso ursinho até preencher todo ele. A princípio, talvez você note que vai ficar com um formatinho da esponja, então mais quadradinho. Mas a gente vai dar várias batidinhas, inclusive nos mesmos lugares, para a gente poder pintar, né, o rostinho desse nosso ursinho com um marrom, mas que ele fique com uma textura que lembre ali, né, a pelagem realmente de um urso, não seja uma pintura inteiriça. Então, vai ficar uma pintura com um efeito bem legal. Agora aqui, já estou terminando de fazer, então fui dando batidinhas, em alguns lugares dei mais de uma vez, e vamos agora para o desenho do nosso rostinho. Tô começando fazendo duas bolinhas, que vão ser os olhos do nosso urso. Então, duas bolinhas maiores aqui, tô fazendo na mão mesmo, mas caso você precise de um auxílio, você até pode usar o próprio potinho do corante para utilizar como esse redondo. E dentro dos redondos grandes, que seriam os olhos, eu fiz ali onde seria a pupila, né? Então, duas bolinhas um pouco menor. Aqui a gente está desenhando o focinho dele, então, uma parte triangular que vai sair aqui a boquinha e, por fim, um redondo, contornando a parte do focinho e da boquinha, que vai ser simulando, né, o focinho dele, né? Então, a gente tem esse desenho. Caso esteja claro para você ver, né, se você não tiver bem do traçado, assim que a gente começar a pintar, vai ficar um pouco mais claro. Você pode assistir até o fim e voltar. E agora, estamos fazendo as orelhinhas. Vamos pegar o mesmo marrom que vocês utilizaram, agora sem diluir, com o pincel fino e vamos fazer o contorno do focinho do nosso ursinho. Aqui, este corante é de uma camada só, então a gente vai vindo aos poucos. Então, vocês estão vendo que eu vou molhando o pincel diversas vezes, fazendo uma partinha e já pegando mais tinta, para que fique uma cobertura bem legal, mesmo sendo uma única camada dessa nossa tinta corante. E aqui eu vou fazer todo o redor do focinho do nosso urso. Agora, sim, fica mais claro para vocês verem, né? Às vezes o lápis fica muito claro no vídeo, mas com um contorno vocês conseguem ver melhor qual é a ideia, né? Desse círculo que vai ser a parte ali do focinho, né? Do nosso ursinho. Vamos agora trocar de cor para que a gente possa fazer o preto que vai estar tanto nos olhos quanto no narizinho do nosso urso. Então, estou pegando o corante preto que vocês receberam. Alguns receberam esse corante num pote maior, mas está escrito, né, na etiquetinha corante preto. E aqui eu troquei também de pincel. Então, eu tô indo para um pincel um pouco mais grosso, porque a gente tá usando aquele fino, né? Então, agora a gente vai para o pincel grosso de ponta arredondada. Aqui eu tô fazendo os olhos do meu ursinho. Lembra que eu falei que eu deixei um buraquinho para pupila? Então, vocês estão vendo que eu não tô preenchendo ele 100%. Tem um redondinho pequeno ali que tá ficando sem preenchimento, que seria a pupila aqui, né, do nosso ursinho.
Então, vamos fazer também apenas uma camada, por ser um preto corante, então é uma tinta super pigmentada que precisa apenas de uma camada. Caso você sinta que o seu preto tá mais acinzentado, né, do que você tá vendo aqui no vídeo, fica tranquilo. É normal o preto ter as suas variações e a cor acender, né, digamos assim, ficar mais forte quando vai para o forno. Então, pode ser que pareça um pouco mais cinza quando estiver seco, mas ele vai ser pretinho sim depois da queima. Então, agora, com os olhos feitos, a gente vai fazer o focinho. Eu troquei de pincel novamente e peguei o fininho para que eu possa fazer o contorno do narizinho dele e depois vir pintando a parte de dentro. Aqui a ideia é ser quase que um triângulo. Então, tem uma parte mais afunilada na ponta e uma parte retinha por cima, que vocês estão vendo aí agora mais claro no desenho. E agora, com esse contorno feito, eu volto a utilizar outro pincel, que era o pincel mais grosso, para pintar toda a parte interna do nosso contorno. E aí sim, a gente vai ter o focinho aqui do nosso ursinho. Em seguida, vamos fazer uma troca já de cores, indo para o nosso corante rosa. O corante rosa vamos utilizar para as orelhas, então como se fosse a parte interna da orelha do nosso ursinho. Então aqui a gente está indo com aquele mesmo pincel que vocês receberam, o pincel médio, né, mais arredondado. A gente, obviamente, vai sempre limpando entre uma tinta e outra. Então, eu cortei aqui no vídeo, mas eu sempre tô com um potinho de água aqui do lado, que eu possa limpar o meu pincel e um paninho que eu possa enxugar antes de trocar de cor. Isso para a gente não fazer com que uma cor acabe borrando na outra ou acabando misturando no potinho, dado que o potinho vai ser utilizado várias vezes ainda para as outras pinturas. Então, aqui a gente está terminando a orelhinha e indo para nossa próxima cor, que é o vermelho corante. O vermelho corante a gente vai usar para fazer a boquinha do nosso ursinho. Vim para o pincel mais fino de novo, aquele que vocês receberam, mesmo que a gente usou aqui para o contorno, né, marrom do focinho. Então, também lavei ele entre uma cor e outra e a gente vem aqui aos poucos fazendo a boquinha do nosso ursinho. Também é um traçado fino e apenas uma camada necessária. Tudo que a gente está usando aqui nessa pintura são corantes, então uma camada bem preenchida é o suficiente para ficar com uma pintura bem legal depois da nossa queima. Então, terminando aqui a boquinha. E por último, eu resolvi pintar minha pupilinha de verde, mas caso você queira deixar branquinho, é só não pintar que vai ficar com a cor ali da porcelana. Eu acabei pintando, então, aquele buraquinho ali que eu tinha deixado no preto de verde aqui nesse meu ursinho. Você também tem o corante azul, caso você queira fazer as pupilas azul no seu bichinho. E tá pronto. Olha que fofura esse nosso ursinho.